Braskem e Unipar, BRKM5 e Unip6. Nós vamos dar uma olhada aqui nos dados dessas empresas, da Braskem e da Unipar, para ver mais ou menos quais são os números delas, para que a gente tenha como dimensionar, né, ou tenha pelo menos uma luz para dimensionar a relação entre uma e outra. Mas antes de continuar, eu quero deixar claro que aqui não se trata de nenhuma indicação de compra, venda ou manutenção de qualquer ativo, muito menos de consultoria de qualquer natureza. Feita a ressalva, vamos dar uma olhada no seguinte. A Braskem é uma empresa petroquímica gigante e a Unipar é uma empresa petroquímica grande. Recentemente, o Luiz Barsi fez um comentário falando que a Braskem era uma empresa bem maior do que a Unipar e estava mais barata do que a Unipar, porque a ação da Unipar valia 100 e a da Braskem valia, na época, sei lá, R$40, alguma coisa assim. E aí eu sei, talvez ele tenha tido um determinado objetivo a falar desses números assim, mas a gente sabe que não é bem assim que a conta deve ser feita. E obviamente a gente precisa ter alguns elementos para poder ter algum tipo de sensibilidade, né, entre uma empresa e outra. O primeiro passo é o seguinte: a Braskem é uma gigante da indústria petroquímica, principalmente aqui no Brasil, ela é uma coisa enorme, né? Ela é uma sociedade da Petrobras com a antiga Odebrecht, que está em recuperação judicial e que criou uma nova empresa chamada Novanor. E aí essa Novanor e a Petrobras, elas são as donas, assim, as controladoras da Braskem, sendo que na realidade quem exerce o controle exerce o controle operacional é a Novanor, né? Então eles que têm o comando do negócio, eles têm uma participação um pouco maior, é quase igual, mas um pouco maior para a Novanor. Muito bem, e o que acontece? Há algum tempo eles externaram o interesse de vender a Braskem. Algumas ações da Braskem, inclusive, um volume bem grande de ações da Braskem, inclusive, está servindo de garantia porque a Novanor está em recuperação judicial. Então, ele está servindo de garantia. A ideia, portanto, seria vender a Braskem para pagar os credores da Novanor. E a parte da Petrobras vai para a Petrobras, obviamente, né? Então, até por coincidência, saiu aqui, eu vou trazer para você, saiu aqui um comunicado, né, da Braskem com relação a matérias que foram divulgadas. Olha só, saiu aqui uma matéria divulgada no Valor, dizendo aqui que a Unipar, aí veja que engraçado, né? Nós estamos falando dela, a Unipar, o Banco BTG e a Apollo fazem oferta de compra. Segundo a matéria aqui, né, a Unipar, ela queria ela quer só um pedaço da Braskem, um pedaço lá de São Paulo. A Apollo, que é uma gestora americana, compraria tudo. E o BTG queria uma outra coisa, ele quer assumir as dívidas que estão com as ações da Unipar em garantia, e aí ficaria com essa parcela aí da Novanor. Muito bem, então essa é mais ou menos a configuração. E aí, em cima dessa notícia, a companhia se manifestou, né? Porque ela foi chamada a se manifestar. E aqui, primeiro eu vou dizer mais ou menos o que aconteceu, né? Você teve a companhia, que não é quem está vendendo, porque a companhia não pode... Bom, nesse caso aqui, ela não está se vendendo. Quem estão vendendo as suas participações na Braskem são as empresas que controlam, os acionistas, né? No caso, o acionista Novanor e o acionista
Petrobras. E aí a Braskem disse, olha pessoal, vamos lá, vamos dizer aí o que vocês estão achando aí, o que vocês estão fazendo. E a Nova Nó aqui falou que, ela falou que até o presente momento, né, não houve evolução material em relação a qualquer alternativa relacionada à alienação de sua participação na Braskem. Então, a Nova Nó está dizendo que não tem nada, nenhuma evolução material. É lógico que eles já manifestaram interesse de venda, como a gente vai ver agora, né? Na Petrobras, hein? E aí a Petrobras também se manifestou, diz que em relação às notícias veiculadas na mídia, o processo de desinvestimento na Braskem, né? Então existe um interesse, ele fala aqui que reafirma sua participação na Braskem, faz parte da carteira de ativos à venda pela companhia, ou seja, a Petrobras está dizendo, olha pessoal, está na pista para negócio, então a Braskem está na pista para negócio, se quiser comprar, fala com a gente aí, manda um zap. Então, lógico, está aqui, foi divulgado no plano estratégico da companhia de 2022 a 2026, ou seja, a Petrobras não quer a Braskem. Isso não significa que a empresa seja boa, seja ruim, até porque é o que eu falei no início. Eu não estou me manifestando aqui com relação a qualquer tipo de análise da empresa. Eu estou falando de fatos que estão aí na imprensa. Então, se você entrar e der um Google, você vai achar tudo isso que eu estou colocando aqui, certo? Muito bem. E aí, enfim, o que a empresa está dizendo é que os dois estão interessados em vender, mas que até agora não apareceu proposta, né? Não apareceu proposta, então elas vão ter que, vão ter que esperar uma proposta consolidada. Ainda não, na realidade não é que não apareceu proposta, é que provavelmente as propostas que apareceram não foram interessantes. Bom, então com isso, independentemente desse imbróglio aí do que está acontecendo, se vende, não vende e tal, vamos dar uma olhada nessa comparação que o Bassi fez, né, de falar que a Braskem estava mais barata que a Unipar. E fazendo a gente vai ter só um detalhezinho que eu vou falar na hora que eu levantar a questão do lucro, tá? Então vamos lá, qual foi o processo que eu fiz? Foi um processo que não é um processo que você pode fazer em casa, e eu já fiz em um outro vídeo, contrastando os dados da AES com a Engie. Nesse caso aqui, nós vamos usar eu vou usar aquela mesma estrutura para fazer a comparação. O que eu usei de fonte de informação? Eu usei o Fundamentos, tá? Que é um site que eu já consulto há muitos anos, há mais de 10 anos eu consulto esse site aqui, bem mais, talvez 12 anos. Enfim, eu uso há bastante tempo Fundamentos e peguei aqui alguns dados, tá? Alguns dados da Braskem, código BRKM5, tá aparecendo aqui para você, meio embaixo da minha imagem aqui, mas está aparecendo, e da Unipar 6, tá? Unip 6. Então eu peguei os dados aqui e tal, e a gente vai botar isso aqui numa planilha para dar uma olhadinha em como é que fica. Essa então é a planilha, e eu estou pegando aqui a cotação do dia 29 de julho. A Braskem, em função dessa notícia que saiu, que eu falei, que eu trouxe um trechinho dela aqui, do interesse de BTG, Unipar e Apollo em comprar a empresa, ela saiu lá de 30, ela deu uma subida considerável de quase 5%, 4 e poucos por cento, saiu lá de por volta dos 34, quase 35 para esse valor de 36,69. A Unipar aqui com relação, assim, também ela deu uma caidinha, né? Então, enquanto a Braskem estava subindo, a Unipar deu uma reduzidazinha. A última vez que eu tinha visto o valor aqui estava em 88, então deu uma reduzida. E a gente vai pegar os principais dados dela aqui. E a Itaúsa, que eu deixo aqui só para perturbar o coreto aqui, vou botar os números dela aqui meio por cima, só para a gente olhar, mas eu não vou passar pela coluna da Itaúsa não. Depois, se você quiser olhar, você vai ver mais ou menos as fórmulas e faz aí suas contas, tá? Então vamos nessa. Então, dita a cotação, a Itaúsa estava 8,63, só para falar disso, mas assim, vamos para frente. O lucro por ação da Braskem
estava lá, conforme os fundamentos, em 19,29. O lucro por ação da Unipar, 20,72. Então, observe que lucro por lucro aqui, se você com certeza deve preferir uma empresa que paga 19, que tem um lucro de 19 e custa 36,70 do que uma empresa que remunera em 20 reais, mas custa 83,30. Então é muito maior essa relação e a gente vai ver no índice já já. Com relação ao patrimônio, né, por ação, o patrimônio por ação, a gente vai ver que a Braskem tem mais ações do que a Unipar, né? Então, o patrimônio por ação, acho que ela tem 8 vezes mais ações, a gente já dá uma olhada aqui. Mas o patrimônio por ação dá mais ou menos R$ 14,55, enquanto que o patrimônio por ação da Unipar dá R$ 25,44. Então, agora ainda assim, em termos de preço, a gente vai ver aqui, olha, o preço sobre o valor patrimonial. Isso é, o preço está 2,5 vezes o valor patrimonial da companhia. Já na Unipar, isso aqui foi na Braskem, né? Já na Unipar, Unip 6, ela está aqui, ó, 3,27 vezes o valor patrimonial. Então, o preço está mais salgado aqui com relação ao valor patrimonial. Volto a dizer, isso aqui são dados que você pega lá na informação e é o início do início da sua análise. Isso aqui é para você ter uma visão geral, tá? Vamos lá. Preço-lucro, ou seja, eu vou pegar o preço e dividir pelo lucro, então dá 1,9 vezes, porque eu pego o preço da ação, divido pelo lucro da ação, dá 1,9 vezes. Enquanto que se eu pegar o preço por ação e dividir pelo lucro da ação da Unipar, esse número dá 4 vezes. Isso a gente já tinha visto que é aqui, é o dobro do preço com o mesmo lucro, basicamente, né? Que foi aqui, ó, a gente botou aqui o dobro do preço, o lucro por ação né, com quase o mesmo lucro. Então, com certeza, isso aqui ia dar metade. O que eu faço? Eu gosto de usar esse indicador de cabeça para baixo. Então, é porque eu olho muito as coisas pelo lado do retorno, dos juros, tá? Então, se eu olhar pelo lado dos juros, afinal tem um vídeo que eu falo sobre os juros, como enxergar os juros nas ações, e aí eu vejo dessa forma. Eu coloco isso aqui de cabeça para baixo e aqui eu tenho que essa empresa é como se eu tivesse um investimento nela e ela me rendesse os juros, aliás, ela rende os juros, né? Eu ganho aqui 52% em um ano com o lucro dessa empresa comparado ao preço que eu estou pagando por ela hoje no mercado. Isso é uma coisa muito representativa. Como aqui, olha, eu ganho 24%, ou seja, 24%, como se fosse 24% de juros em cima do preço que eu estou pagando por ela no mercado. Então, as duas têm esse indicador aqui, é muito significativo. E aí, é uma coisa importante para falar com relação ao lucro da Braskem. Veja, eu não tenho bola de cristal e, obviamente, o escopo dessa nossa conversa não é fazer uma análise, né? Não é fazer uma análise, mas se você quiser fazer isso, você vai buscar, ou você procura alguma informação, algum relatório de algum analista, mas aqui é chamar a sua atenção para os números, para que você tenha uma percepção de que o que está por trás da ação que você está vendo lá, com um precinho subindo para cima e para baixo, é uma empresa. Então você precisa saber, no caso desse, eu estou usando aqui o lucro oferecido pela Fundamentos, lucro por ação, e dizendo o seguinte, olha, no passado, com esse preço de hoje, ela rendeu tanto. E aí tem uma discussão com relação ao lucro da Braskem nos próximos anos. Então, há analistas indicando que ela vai cair muito, o lucro dela irá para aproximadamente 1/10 do que foi no ano passado. Mas isso tudo você tem que pesquisar com mais profundidade, isso não dá para ser feito assim. Eu estou mostrando aqui
uma comparação com números, eu estou fazendo aqui um cotejamento, né, de números de uma e de outra que estão disponíveis no site. Isso aqui não é uma análise, assim, não é uma análise de forma alguma, tá certo? Isso aqui é eu estou colocando esses dados para que dá um start aí na sua forma de ver, se é que você já não tem essa percepção, mas se você não tem, você aproveita esse levantamento que eu estou fazendo. Vamos continuar então, que como eu falei, a Braskem tem mais ou menos 8 vezes mais ações do que a Unipar, né? Então, o que, de certo modo, né, esse número aqui, olha, o patrimônio da Braskem realmente é bem maior do que da Unipar, mesmo que isso aqui seja quase, vamos supor que isso aqui seja metade, só que se tem 8 vezes, então você vê que o patrimônio da Braskem é bem superior ao da Unipar. Bom, o que eu fiz aqui também? Eu fiz de uma forma, e também olha o tamanho do lucro aqui, ó, por exemplo, o lucro do primeiro trimestre da Braskem, tá? Do primeiro trimestre desse ano. Daqui a pouco dá para a gente fazer um novo vídeo com relação a isso, com os resultados que já devem estar saindo para o ano de para o primeiro semestre, ou seja, o segundo trimestre de 2022. Então, observe aqui o seguinte, olha, olha o tamanho do faturamento aqui, do lucro aqui, né, da Braskem comparativamente ao lucro da Unipar, né? Então, assim, é um lucro, ela é uma super empresa, obviamente, se você parar aqui e disser, olha, isso aqui vai ser a metade, aliás, vai ser 1/10 e tal, bom, aí complica. Mas vamos dar uma olhada no resultado do segundo trimestre para ir acompanhando esses números. Tá? Então, aí eu refiz então o lucro por ação, porque o lucro por ação, na realidade, esse aqui é o lucro por ação do trimestre. Aqui é um lucro por ação anual, certo? Aqui é um lucro por ação anual, R$19. E aqui o lucro por trimestre, só um minutinho para você não ficar maluco por aí, deu 4,87 para uma e 4,28 para outra, quer dizer, mantendo uma certa similaridade com aqueles números ali do último exercício. Então, observe que é um lucro bacana e se isso for mantido, ótimo, né? Vamos ver. Muito bem. E aí eu recalculei tanto o preço-lucro, na realidade eu não calculei mais o preço-lucro, eu calculei aquela taxa. Observe que deu aqui 0,13% para a Braskem no trimestre, contra 0,05% no trimestre. E aqui a gente volta. Se a gente pegar a taxa anual aqui da Unipar, daria 20%, ou seja, se eu disser o seguinte, olha, todos os trimestres o lucro vai ser igual. Então isso aqui daria uma coisa de 20%, que é considerabilíssima, ou seja, é um senhor resultado. E o da Braskem daria 53%, parecido com o que foi lá em cima, o que é um resultado espetacular, né? Você comprar uma empresa que o lucro dela é metade do preço dela no mercado, é um negócio que não faz, assim, em 2 anos você está com dinheiro, quer dizer, a empresa já se pagou, né? Em termos de lucro. Bom, vem agora a parte ruim, que é a dívida, né? Quer dizer, vamos dar uma olhadinha na dívida. Enquanto a Unipar tem dinheiro isso aqui eu estou tratando da dívida líquida, então a Unipar tem dinheiro sobrando aqui, porque a dívida líquida dela é negativa, a Braskem tem uma dívida líquida de 18,8 bi. Com relação a isso, eu quero dizer o seguinte, a Braskem, ela é uma empresa gigantesca, certo? E aí ela emite títulos para captação de recursos no exterior, ela faz operações aqui no Brasil, mas ela tem uma capacidade de obtenção de recursos fenomenal. Recentemente, inclusive, ela pré-pagou algumas operações, né? Enfim, ela está aí fazendo seus negócios lá. Mas o que precisa ficar claro aqui é o seguinte, a Braskem, ela tem uma avaliação de crédito. Ela tem uma avaliação de crédito feita por agências de classificação de risco. Então, no Brasil,
A classificação de risco da Braskem, conforme as agências de classificação, isso aí também é informação de terceiros, né? É 3As, é AAA, tá? AAA. E, internacionalmente, a Braskem tem um risco de crédito melhor do que o do Brasil, porque o risco de crédito da Braskem é BB-, enquanto que o do Brasil ainda precisa... Então, ele já é grau de investimento. A Braskem, ela é uma empresa que tem o grau de investimento. E o que significa ter grau de investimento? Ela tem facilidade, ela pode receber recursos de fundações, fundos de pensão internacionais, ela pode receber recursos de fundos de investimento mais conservadores no exterior, porque ela é grau de investimento. O Brasil ainda precisa subir 2 degraus para poder chegar no grau de investimento. Então, ela tem uma classificação de risco melhor do que a do país. Obviamente, em função, ela vai montar estruturas de captação fora. Mas esse é assunto, eu não quero demorar demais com relação a isso, não. Bom, voltando então, em que pese essa dívida, tem essa questão. Obviamente, quem não gosta de dívida, né, de empresa que tem a dívida, aí bom, tem aqui a informação para tomar sua decisão. E aqui, para finalizar, né, a dívida líquida por ação, mais ou menos R$ 23. Então, se a ação custa R$ 36, essa dívida líquida representa 64% do preço da ação. Enquanto que aqui, né, na realidade, você tem uns 5% a mais de saldo. Mas isso aqui não tem nada a ver, é só uma informação é só uma ilustração aqui para, mais uma vez, como eu disse, chamar a sua atenção para uma forma de olhar as empresas e entender o que você está fazendo quando está comprando uma empresa, quando você está comprando uma ação. Você está comprando uma ação, você está comprando uma empresa, tá bom? Bom, então, dito isso, eu queria que você deixasse o seu comentário aí, porque o algoritmo do YouTube gosta, né, de ver as pessoas comentando nos vídeos. Então, deixe seu comentário aí, seja um bom dia, boa tarde ou boa noite, ou você dizendo se você tem a Braskem, se você tem a Unipar, se você prefere uma ou outra, enfim, deixa um comentário aí. Se você gosta desse conteúdo e não tem inscrição no canal, então inscreva-se e marque o sininho de notificações para receber o aviso dos vídeos que eu publico. E se gostou, deixa a sua curtida e compartilhe esse vídeo, que a gente se encontra no próximo. Lembrando que eu vou deixar aqui do lado um vídeo sobre investimentos em ações para você acompanhar aqui no canal, tá bom? Então, até a próxima. Até lá.